Já uma vez sentiste uma emoção tão forte que não soubeste o que fazer com ela e simplesmente engoliste? Hoje quero-te falar dessas emoções que ficam presas no nosso corpo e de uma forma simples, segura e acessível de as libertar. Anda, fica comigo. Estás a ouvir o Olha para Ti. Eu sou a Sandra Rosa, mentora de autoconsciência emocional e bem-estar, e aqui eu convido-te a parar, a olhar para ti, para as tuas emoções, com muita verdade e muita presença. Ao longo do tempo, fui ouvindo muitas vezes, quer dos meus pais, quer noutras situações, até eu própria já me apanhei a dizer isso, que é: tem calma, isso vai passar, tudo passa, certo? Mas há coisas que não passam efetivamente. Há emoções que se acumulam e ficam acumuladas aonde? No nosso corpo. Este é um tema que surge muitas vezes nas minhas mentorias. O facto das pessoas acumularem tantas emoções e nem têm a percepção do quanto é que lhes está a fazer mal ou quanto estava a fazer mal. Porque existe uma coisa extremamente importante. É o facto de ninguém nos ter ensinado a sentir estas emoções em segurança, saber lidar com elas. Hoje em dia já se fala de alguns programas de educação emocional, de inteligência emocional, mas eu falo por mim, na minha época isso não existia. E o que é isto de uma emoção aprisionada ou uma emoção que não é libertada? É quando nós sentimos uma emoção forte e não a conseguimos expressar. Entramos com o pensamento de isto vai passar, isto não é nada, isto eu aguento. E o que é que fazemos? Muitas vezes engolimos essa emoção, muitas vezes calamos frustração que sentimos, também contemos o choro, tantas vezes que nós contemos o choro, sim? E acabamos por dizer tantas vezes ao nosso corpo: isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar. E o corpo não esquece, ele não ignora, ele é como um arquivo, ele guarda tudo, sim? E essas emoções ficam lá guardadas. Uma emoção não expressada, ela não desaparece. Ela fica à espera de ser ouvida. Ela fica à espera de ser vista. Hoje eu vou-te falar aqui de uma emoção que nos cria algum desconforto, que é a raiva. A raiva foi-nos ensinado que quem sente raiva é má pessoa. Verdade? Então nós, quando ouvimos a palavra raiva, não, eu não sinto. Mas na verdade, nós sentimos raiva, só que podemos lhe dar outro nome. Pode ser, por exemplo, uma grande irritação, um stress fora de controle, uma inquietação muito forte, ou uma má disposição relativamente ao outro, que também gera este sentimento de raiva, de rancor, de ressentimento. Sim? Então, a raiva pode ser a emoção mãe. Podemos lhe dar outros nomes. E eu digo isto que muitas vezes as pessoas não aceitam esta emoção de raiva. E eu partilho contigo um pequeno episódio que não há muito tempo. Estávamos a falar de emoções perante um grupo e houve uma pessoa que disse: raiva? Ai, eu não tenho raiva. Eu não tenho raiva de ninguém. E ok? Foi automaticamente esta a reação da pessoa. O certo, e por infelicidade para a pessoa, pouco tempo depois, essa pessoa foi diagnosticada com uma doença grave. Ou seja, quando alguém diz: eu não tenho raiva de ninguém, nem de nada, nem nunca senti raiva,
isso não é propriamente um sinal de evolução. É um sinal de contenção. Sim, todos nós, por algum momento ou em alguma fase da nossa vida, nós tivemos emoções intensas. E raiva é um exemplo de uma emoção intensa. Negá-la não nos torna mais conscientes, torna-nos simplesmente mais rígidos. Sim? A energia bloqueada desta emoção, ela vai tornar-se uma grande tensão no teu corpo. Pode ser em cansaço, pode ser noutros sintomas, numa doença. E muitas vezes poderia ser resolvido de forma mais eficaz, de forma mais simples. Mas primeiro é necessário ter consciência. E é precisamente isto que eu faço nas minhas mentorias. Primeira etapa é sempre tomar consciência daquilo que tu estás a sentir. Sim, é um primeiro passo. Se tu não tens consciência, como é que tu podes mudar? Se tu não sabes exatamente o que estás a sentir, como é que podes identificar que já sentiste aquela emoção naquele ou noutro episódio? E são estas repetições que vão se tornar emoções acumuladas. Porque só acontecer uma vez, ok, é fácil de gerir e se calhar não terás qualquer impacto no teu corpo. Mas se essa emoção se repetir muitas vezes, aí sim. Então eu hoje trago-te uma prática extremamente simples, até uma brincadeira, quase que lhe podes chamar assim, que é quando tu estás num momento de raiva, um momento com muita irritação, com muito mal-estar, aquela sensação que está cá dentro e que te apetece sair e andar aí a bater em todas as pessoas ou todos os objetos. Quando sentires isso, há uma coisa simples que está ao teu alcance e que tu podes fazer, que é um exercício de libertação. Se a emoção for libertada, tu não a vais deixar acumular. E isso vai fazer muita diferença no teu humor, vai fazer muita diferença no teu corpo. Então, como é que tu podes fazer? Podes escolher um momento, podes escolher um espaço que tenha almofadas. Sim, almofadas, mas não é para tu dormires, que também não irias conseguir se estivesses num momento de raiva, não é? É simplesmente para tu usares as almofadas para libertar essa raiva que está acumulada, para libertar o que estás a sentir. Sim? Então, pega numa almofada, junta, faz um monte de almofadas em cima do sofá, em cima da cama, como tu sentires, e começa por identificar dentro de ti, concentra-te na emoção que estás a sentir. Concentra-te nessa energia e, de certa forma, descarrega. Bate nas almofadas, sim, utiliza essa técnica. E isso vai permitir que tu batas uma vez, duas vezes, três vezes e foca-te na tua emoção, como forma de libertação. Agora, se me disseres assim, isto não é bonito. Não, não é. Não é elegante. Não, não é. Mas é libertador. E não estás a fazer mal a ninguém. Sim. E estás a fazer muito bem a ti. As emoções, elas não se libertam sozinhas. Elas precisam de um espaço ou tu conseguires reconhecer, ou então utilizares técnicas para as poderes libertar. Esta da almofada é uma das técnicas. Podes ir para o boxe, podes ir correr, mas sempre focada ou focado na emoção que queres libertar. Não é fugir, não é ir correr ou ir fazer um desporto só para fugir da emoção. Não, é focada, é com a intenção de libertar
essa emoção, para que ela não fique aprisionada no teu corpo. Isso faz sentido para ti? Agora, existe uma coisa também bastante interessante que tu podes verificar, que é a forma como tu te dedicas a este exercício se te propuseres fazê-lo. Que é, às vezes, as pessoas que vão bater na almofada e é quase que fazer festinhas. E há outros que não, conseguem mesmo colocar essa energia na almofada. Agora, qual é a diferença? Primeiro, a pessoa que quase que faz festinhas na almofada, quer dizer que ela não se permite libertar a emoção que tem. A pessoa que faz com força, com energia, sim, ela está a conseguir libertar. E passado de um minuto, 2 minutos, seja o que seja, a pessoa vai ficar cansada, sim, mas vai se sentir mais leve, vai se sentir mais livre. E a pessoa que não conseguiu bater nas almofadas, isto não significa que ela não tenha estas emoções aprisionadas, que ela não tenha estas emoções dentro dela. Ela apenas não se permite. E isto é que deve ser visto. Partilha comigo como é que te sentiste depois de fazer este pequeno exercício. Se à primeira vez não conseguiste libertar, não desistas. Está bem? Experimenta no outro dia. Incentiva os teus filhos a fazerem isto. Não por brincadeira, mas sim com a intenção de libertar uma emoção que está reprimida, que está a obstruir. Algo que te pode levar a sentir-te mais leve. E se este episódio te tocou, se isto fez sentido para ti, deixo-te com uma pergunta. O que é que ainda estás a conter dentro de ti? Que emoção é que estás a reter dentro de ti? E lembra-te, há emoções que podemos começar a libertar sozinhas. Sim, devagarinho, tomando consciência, mas há outras situações em que é bom termos acompanhamento, termos alguém que nos oriente como libertar e como interpretar essas emoções. Fico deste lado. Encontramos-nos no próximo episódio. E agora que este episódio chegou ao fim, como te sentes? Sabes, não é aquilo que ouves que transforma a tua vida, é aquilo que escolhes fazer com o que ouves. É o espaço que decides dar a ti mesma, mesmo nos dias em que parece que não há tempo. Se gostaste deste momento, segue o podcast Olha para Ti. E se quiseres continuar esta conversa, sabes que estou por perto, é só deixar uma mensagem. Obrigada por estares aí, estou à tua espera no próximo episódio. Até lá!